Who the fuck's Justin Bieber? Bazinga! Bem-vindos, amigos do GrotaCast, começando mais um episódio número 4. O tema de hoje é Barba Negra. Conhece? Não conhece? Os únicos piratas que tu conhece são os do filme Piratas do Caribe. O papai também. Então escuta aí, curte, ou não. Eu sou o Jonas e vamos lá. Peraí, o papai ele não é pirata, ele é marinheiro. Sou marinheiro, papai. Bem, Barba Negra era um pirata inglês. O verdadeiro nome dele era Edward Teach. Ele é o pirata mais famoso que se tem notícia até hoje. Inclusive, o filme Piratas do Caribe teve diversos personagens baseados nele. Ele era um excelente pirata! Ele se tornou uma lenda e há muitas dúvidas sobre ele, começando pelo sobrenome, que ele mesmo pronunciava de várias maneiras diferentes. Às vezes ele dizia Tash, às vezes Tech, às vezes Tish. Na época era costume dos piratas terem nomes fictícios. Isso era para que seus inimigos não descobrissem sua verdadeira identidade e também para se o pirata tivesse um pingo de bom senso, servia para proteger a família. Caso os inimigos quisessem se vingar, eles iriam atrás da família. Ele nasceu mais ou menos em 1680 em Bristol, na Inglaterra. Dizem que ele foi marinheiro de um navio pirata que era admitido pela marinha inglesa. Ali, mais ou menos por 1702 até 1713, teve uma guerra entre Inglaterra e França. Nessa guerra, a França perdeu. A guerra terminou e o Edward decidiu ir para a cidade de New Providence, nas Bahamas. Essa era uma cidade que foi criada pelos piratas, era uma cidade onde os piratas faziam as próprias leis e era um território livre entre eles. Aí nessa ilha ele conheceu o capitão Benjamin Hornigold. Nessa época aí, depois da guerra, o Barba Negra ele ainda não tinha esse apelido. Aí ele conheceu esse capitão, esse Benjamin, e passou a ser marinheiro dele, passou a fazer parte ali passou a ser um dos integrantes do navio dele. Até esse ponto o Barba Negra era só mais um Zé Mané que estava ali de empregado na embarcação. O Barba Negra ele era um cara marcante, ele era um cara alto, ele tinha uma puta barba grande, preta, por isso do apelido, né? Aí, pra parecer mais mal ainda, ele queria ser mal, né? Pra parecer mais mal ainda, ele fez umas tranças na barba e prendeu com umas fitas. Depois de um tempo, ele colocava uma folha de umas plantas, que eu não sei o nome, debaixo do chapéu dele, porque quando esquentava muito, começava a sair fumaças da cabeça e parecia que ele dava um ar pra ele de satânico, assim. Ele era um excelente pirata! O visual do Barba Negra ajudava ele a conseguir tudo o que queria, sem precisar assassinar ou molestar ninguém. Bem, mas voltando lá, o Capitão Benjamin, ele tinha tipo de um parceiro, assim, o nome do cara era o Sturdy Bonnet. Segundo os historiadores, eles dizem que esse cara ele era um fazendeiro e do nada decidiu virar um pirata, né? Eu vou virar um pirata.
decidiu sair da terra firme para viver no alto mar. Esse Bonnet ele não tinha muita experiência como pirata e durante uma batalha com um navio espanhol ele se feriu. Aí ele decidiu passar o cargo de capitão para o Edward, o Barba Negra, mas isso só temporariamente. Já diferente do Bonnet, esse cara aí que foi machucado durante a batalha, o Edward, que é o Barba Negra, ele era um cara que tinha uma noção, já tinha experiência e era corajoso. Aí o Benjamin aceitou. Isso tudo foi com consentimento do Benjamin. Claro, o Edward mostrou que era um cara competente, capaz e foi promovido. Esse é um navio gigantesco de mais de 200 toneladas e com 16 canhões ali. Ele não ofereceu muita resistência quando encontrou com a frota do Barba Negra. Isso porque tinha muita gente debilitada. Tinha 16 homens da tripulação tinham morrido, além de 61 escravos, e mais 36 tripulantes estavam com diarreia, disenteria. Por isso, com a tripulação debilitada, o Concorde não ofereceu muita resistência e foi apreendido pela frota do Barba Negra. Aí o Barba Negra prendeu o navio, o La Concorde foi apreendido, os tripulantes e escravos foram levados para a ilha mais próxima dali. Daí, durante lá, quando os caras estavam descendo, 4 dos tripulantes do Concorde decidiram que queriam ir junto com o Barba Negra. Aí o Barba Negra pensou, eu posso melhorar a situação, eu vou pegar 10, eu vou pegar mais 10 desses que estão descendo aí. E pegou os caras para aumentar o número de marinheiro ali. Esses 10 eles foram levados à força. Só 4 que queriam ir mesmo. Esses outros 10 ele escolheu e levou à força. Não, tu vai ir porque eu tô te escolhendo e pronto. Mas ele não foi um total filha da puta, porque apesar de ele ter pegado uns caras lá pra serem tripulantes dele lá, pra ser marinheiro dele, ele, apesar de tudo, deixou um dos barcos menores que ele tinha lá, para que esses franceses que sobraram, para que eles pudessem voltar para o país dele lá. Depois de ter aprendido o Concorde, ele batizou o barco com o nome de A Vingança da Rainha Ana. Ele fez uma homenagem à atual rainha da Inglaterra e da Escócia na época, né? Ele se tornou o dono do navio, tudo com consentimento do capitão Benjamin, porque ele tinha provado que ele era um cara foda ali, que podia ser um pirata, né? Edward, daí o Barba Negra equipou o navio com 40 canhões e depois daí, o cara começou a se tornar uma lenda. Aí depois de se tornar um pirata independente, de repente, um dia, ele estava navegando sobre o mar do Caribe e ele abordou um navio mercante, saqueou tudo e botou fogo. Depois de mais alguns dias, ele abordou um navio britânico que era um dos mais equipados da época em relação ao armamento. Lutaram durante horas e horas e Barba Negra venceu. Daí ele se apoderou desse navio, que era o mais bem equipado daquela época, e adicionou à sua frota, ficando assim cada vez mais forte. Normalmente em seus barcos os piratas usavam aquela bandeira padrão, que é a mais conhecida, que é uma bandeira preta com uma caveira, né? Só uma caveira ali, mas não Barba Negra. Barba Negra era diferente, ele era único. A bandeira do Barba Negra tinha somente um esqueleto branco de em pé, e numa das mãos o esqueleto estava segurando uma ampulheta, e na outra ele estava segurando uma lança que estava apontando em direção a um coração sangrando. A bandeirinha dele era hardcore, né? Em 1718, ele fez um bloqueio na cidade da Carolina do Norte, que era uma região muito rica. Lá ele apreendeu um navio chamado Crowley. Esse navio tinha várias pessoas ilustres e políticos, pessoas influentes na sociedade, porém Barba Negra os fez de prisioneiros. Aí o Barba Negra começou a precisar de medicamentos e começou a chantagear o governador da Carolina do Norte. Aí ele mandou que um de seus piratas descesse com alguns dos prisioneiros, um dos políticos ali, para pedir a reivindicação para o governador. Caso os piratas não voltassem para o navio, ele ia matar todos os prisioneiros que estavam no navio e ia botar fogo no barco. O governador, claro, atendeu a eles e deu, além de tudo,
ah, alguns tesouros e um baú cheio de remédio. E o Barba Negra soltou os prisioneiros. Dizem que o Barba Negra tinha boas relações com o governador da Carolina do Norte, e com mais pessoas da elite, fazendeiros ali, pessoas influentes. Dizem que ele chegou até a dividir parte do seu tesouro com eles, porque não tinha até mesmo não tinha mais lugar para colocar tanto tesouro que ele roubava, né? O bando da frota do Barba Negra já somava 300 homens. Aí ele decidiu abandonar a maioria dos piratas e ficou só com o que ele mais confiava. Ah, Aí um dia, dois de seus grandes navios encalharam e ele abandonou ele. Daí o Barba Negra parou de roubar e deixou de ser um pirata por um tempo e passou a ficar em terra firme. Ele era um excelente pirata. Durante esse tempo que o Barba Negra ficou em terra firme, ele fez alguns amigos ali, ah, criou um certo vínculo de amizade com os fazendeiros ali da região, mas aí, como um bom pirata, ele enjoou daquilo dali e decidiu voltar a ser um pirata e voltou e começou a tocar horror de novo nos mares. Depois da volta ele tocou tanto horror nos mares que o governador da Virgínia resolveu ofereceu uma recompensa de 100 libras para quem capturasse a cabeça do Barba Negra, e ele ainda entrou em contato com a Marinha Britânica e solicitou a prisão. Aí a Marinha Britânica resolveu se mexer e mandou 2 navios de guerra e mais 2 navios menores, o Jenny e o Ranger. Tudo isso comandado pelo Tenente Robert, só para pegar os piratas. Mas como eu disse antes, quando o Barba Negra tinha ficado em terra firme, ele tinha feito amizade com os fazendeiros, agricultores da região lá, e foi isso que o Tenente Robert foi atrás. Ele mandou um dos seus militares lá investigar com esses fazendeiros para que descobrissem os hábitos e onde o Barba Negra tinha a mania de se esconder caso a coisa apertasse. Depois que ele descobriu tudo isso, depois que ele passou a descobrir, a ficar sabendo dos hábitos e dos costumes do Barba Negra, ele estava preparado para enfrentá-lo. Ele era um excelente pirata. Depois disso não durou muito, não demorou muito até eles se encontrarem. Eles se encontraram e o Barba Negra deitou o cabelo por um canal estreito. Os navios maiores do tenente Robert não puderam entrar no canal. Então ele seguiu com os navios menores, o Jenny e o Ranger. Aí o que aconteceu? Ao ver o Jenny, que é o barco em que o tenente estava, o Barba Negra começou a xingar o tenente. Maldito! Quem são vocês? De onde vêm? Seus filhos da puta, seus cornos desgraçados! E o tenente disse: como você pode ver, nós não somos piratas. Aí durante esse diálogo, o Ranger se aproximou, que é o outro navio, né? O Jenny era o navio em que o tenente estava. Só que o tenente foi sagaz, ele foi malandro. Ele disse: enquanto eu estiver conversando, vocês vão pelo outro lado ali e dão um jeito de invadir aquela merda ali. É o que aconteceu. O Ranger se aproximou do navio do Barba Negra e o Barba Negra, que não é trouxa, chamou na bala, né? Aí quando ele chamou na bala, muitos marinheiros morreram e o barco ficou à deriva. Só que daí o tenente também foi malandro mais uma vez. Ele mandou que os marinheiros dele ficassem escondidos. Aí o que aconteceu? Aí o Barba Negra viu que no convés do Jenny tinha só o tenente e mais 4 homens. Aí ele pensou: a barra tá limpa, vou invadir. Aí o que aconteceu? Quando o Barba Negra encostou o barco para adentrar no Jenny, o comandante, no caso o Barba Negra, tinha 14 homens junto com ele. Quando ele encostou o barco para adentrar no Jenny, o comandante deu a ordem e de repente apareceram 12 homens que começaram a atacá-los. Aí os 2 capitães começaram a trocar tiros e o Barba Negra se feriu. O tenente aproveitou isso, né? O tenente foi foda mesmo. Não adianta. O tenente aproveitou que o Barba Negra tinha se ferido e deixou ele cheio de cortes. Ele ficou tipo uma peneira, sabe? Ele morreu tentando carregar a sua arma, com muitos cortes, né? Sangrando que nem uma... Ok, galera, vamos fazer uma oração. Ele foi um bom pirata.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, esse foi um resumo da história da vida do Barba Negra. Mas tem algumas curiosidades aqui, por exemplo, em 1996, mergulhadores encontraram as ruínas do A Vingança da Rainha Ana, e nesse navio tinha muitos tesouros, ouros e joias. E em 2001, a âncora do A Vingança da Rainha Ana foi retirada do mar. Ela pesava mais ou menos 1,5 toneladas. Para algumas pessoas, além do Barba Negra ter sido um criminoso, ele é tratado como um herói. A Marinha Britânica também comemora sempre próximo do dia 22 de novembro a derrota do pirata, conhecido como Edward Teach, ou Barba Negra, né? Que era o seu apelido. Mas eles comemoram com mais fervor a vitória, o sucesso do Tenente Robert, que foi o cara que transformou o Barba Negra numa peneira, né? Algumas pessoas, como eu disse ali, consideram o Barba Negra como um herói devido à coragem dele, à ousadia que ele teve. E é isso aí, esse foi um resumo da história do Barba Negra. Acesse guridagrota.blogspot.com.br.